Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 36, Corações Renovados. 3 dias haviam corrido sobre a libertação de Júlio. De novo, ao lado de Zulmira, nas primeiras horas da noite, reparávamos sua profunda exaustão. O enfraquecimento progressivo impôs perigosa situação orgânica. O próprio Clarencio, depois de examiná-la, anotou apreensivo: nossa irmã reclama socorro mais seguro. O esgotamento é quase completo. A enferma recebia sua assistência magnética quando Mário, Antonina e Haroldo deram entrada em sala próxima. Deixamos nosso instrutor com a doente e demandamos a peça em que se efetuaria um encontro familiar. O ferroviário e a filha faziam as honras da casa. Amaro, acolhedor, dava mostras de grande alívio. O sorriso, embora triste, era largo e espontâneo, demonstrando o contentamento interior de quem via terminar velha e desagradável desavença. Mário, porém, surgia constrangido e desajeitado, enquanto Antonina irradiava simpatia e bondade, cativando de improviso a amizade dos anfitriões. O enfermeiro apresentou a jovem senhora e o filhinho por amigos particulares e depois, evidentemente, instruído pela companheira, iniciou a conversa, comentando a penosa impressão que lhe causou o falecimento do pequenino e pedia desculpas por não haver reaparecido como reconhecia de seu dever. A ocorrência o havia desnorteado. Caiu de cama, impressionado com o acontecimento que não cabia esperar. Falava realmente comovido, porque, lembrando os derradeiros minutos da criança, seus olhos se represaram de lágrimas que não chegaram a cair. Aquela emotividade manifesta, aliada à humildade sincera que Silva deixava transparecer, tocava o coração de Amaro, que se abriu mais amplamente, e ele disse: percebi a dor que o envolveu no momento justo em que nosso anjinho era arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu muito, não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, mas também pela afetividade pura do amigo que, há tanto tempo, se distanciou de nossos olhos. A generosidade do ex-rival, por sua vez, influenciava o enfermeiro de modo decisivo. As vibrações de afabilidade e carinho que se desprendiam do apontamento afetuoso modificavam o seu íntimo. Mário passou a sentir balsamizante alívio. E enquanto Evelina se afastava para atender a madrasta doente, se reportou à tortura moral que o assaltou, assim que viu Júlio inerte, se detendo na breve descrição do complexo de culpa que o acometeu. Teria seguido com segurança a indicação do especialista? Por acaso teria se enganado na dosagem da medicação? Na ligeira pausa que surgiu natural, Amaro tornou a palavra, acrescentando bondoso: não havia motivo para tamanha preocupação. Desde a primeira visita médica, compreendi que o nosso filhinho estava condenado. O soro foi o último recurso. E com dolorida resignação, acentuou: não é a primeira vez que atravesso uma aprovação dessa ordem. Há tempos, sofri a perda do caçula de meu primeiro matrimônio, estranhamente afogado numa de nossas raras excursões até a praia. Confesso
que só me faltou enlouquecer. Entretanto, me apeguei à religião para não fracassar e hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino a cada instante de nossa experiência humana. E Antonina interferiu otimista. Sem dúvida, sem apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos, no crime, na viciação, que não conseguem interromper. Também perdi um dos meus filhos, um dos filhos que Deus me confiou, mas procurei acomodar a minha saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. E o ferroviário disse com discreta satisfação: que prazer ouvi-la após me afeiçoar com mais empenho ao catolicismo. Na leitura de Santo Agostinho, observo que abençoada renovação se faz em mim. E olhando a interlocutora com mais atenção, acrescentou: a senhora também é católica? Antonina sorriu, delicada, e informou: não, senhor Amaro, em matéria de fé, aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo mestre. E o anfitrião liberal, acentuou: assim, Jesus é o nosso porto. Não entendo a religião por elemento separatista. A senhora na condição de espírita e eu na posição de católico, possuímos uma só linguagem na fé que nos identifica. Creio que a providência divina, como o sol, brilha para todos. Então, aqui ele deixa claro que não importa a religião. O que importa é termos uma religião, termos um porto seguro. Tá? E Antonina comentou entusiástica: é muita alegria sentir a sua nobreza da alma na essência. Desejamos ser cristãos sinceros e a sua generosidade me permite entrever a beleza do Cristo nas vidas nobres. Amaro não conseguiu responder. Um táxi parou à porta e, imediatamente, o médico da família entrou para a inspeção. Depois das saudações usuais, passou ao quarto da enferma e, porque o dono da casa se propusesse segui-lo, ele recomendou que permanecesse na sala com as visitas, uma vez que tencionava submeter a doente a meticuloso exame, pretendendo ouvi-la a sós. Evelina veio ter conosco e, acompanhando o médico com o nosso olhar, nós o vimos carinhosamente recebido por Clarencio e Odila, que estavam na porta. A conversa passou a se desdobrar em torno de Zulmira. O chefe da família, preocupado, discorria sobre a esposa acamada, encarecendo a delicadeza da situação. Zulmira, que adoeceu com a enfermidade do filhinho, desde a morte dele, não se alimentou mais. Apesar de todos os conselhos médicos e todos os apelos afetivos, se demonstrava alheia no mais amplo desinteresse pela vida. Enfraquecia de modo alarmante. Como se quisesse dar notícias de um círculo particular ao atento enfermeiro, relacionou os desajustes psíquicos da companheira, antes da vinda do filhinho que a morte arrebatou de seu convívio. Zulmira, com a maternidade triunfante,
como que se renovou. Revelava-se mais alegre, mais viva, readquiriu a saúde plena. E com a desencarnação da criança, nova fase de contratempos invadiu a sua casa. A moléstia se asilou ali, de novo, entre as quatro paredes. Mário trocava significativos olhares com Antonina, de quando em quando se situava entre a perplexidade e o desencanto. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Em muitas ocasiões, fantasiou na própria imaginação como se fosse um poço de orgulho e arrogância, e por muitas vezes se surpreendeu em acalorados solilóquios, rixando com ele em pensamento. Solilóquio, gente, é uma reflexão, né, que se realiza em voz alta e, regra geral, de forma solitária, né, por isso que é soli, né, que transmite pensamentos ou emoções. Então, né, ele vivia, né, com a cabecinha dele, achando que o outro era um poço de orgulho, de arrogância, ficava assim, imaginando, né, e tendo como verdade para ele como era o outro, né? Agora, ele reparava que o antagonista era um homem comum, tanto quanto ele, necessitado de paz e compreensão. O entendimento prosseguia mais afetuoso quando o clínico tornou a sala. De semblante torturado, se dirigiu ao ferroviário, notificando: Amaro, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. A posição de Zulmira piorou muitíssimo nas últimas horas. O soro aplicado desde ontem não trouxe o resultado preciso. O abatimento é enorme. Creio indispensável uma transfusão de sangue ainda esta noite, para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis. Amaro empalideceu. Antonina se voltou em silêncio para Silva, como a dizer de coração para coração: não hesite, é a sua hora de ajudar. Aproveite a oportunidade. Mário, acanhado, se levantou maquinalmente e, antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, se apresentou ao médico explicando: Doutor, se minha cooperação for aceita, sentirei prazer nisso. Sou doador de sangue no hospital em que trabalho. Um telefonema seu ao pediatra amigo, a quem o senhor recorreu no caso de Júlio, pode confirmar as minhas palavras. E erguendo os olhos para o ex-rival, disse em voz quase suplicante: Amaro, me permita. Quero auxiliar a doente de algum modo. Afinal de contas, somos todos agora bons irmãos. O chefe da casa, comovido, o abraçou reconhecidamente. Obrigada, Silva. Nada mais conseguiu dizer. De olhos angustiados, se dirigiu para o aposento da mulher, envolvendo-a em manifestações de carinho. Antonina, colocando Haroldo junto a uma pilha de revistas velhas, se pôs à disposição de Evelina para qualquer atividade caseira, enquanto Mário e o médico partiam velozes em busca do material necessário. Transcorrida uma hora, o quarto da enferma se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Zulmira, admirada, reconheceu Mário, mas era enorme a prostração para que ela pudesse demonstrar interesse ou desprazer.
apresentada a Antonina, se limitou a endereçar alguns monossílabos com um breve sorriso de reconhecimento. Assumindo a direção da enfermagem, a jovem viúva parecia uma figura providencial. Amparou a doente com carinho, auxiliou o clínico nas tarefas do momento e, cativando a gratidão dos novos amigos, colaborou com Evelina para que todas as medidas alusivas à higiene se efetuassem harmoniosas. Realizada a transfusão, a enferma entrou na reação característica, mas Silva, fosse porque estivesse de si mesmo enfraquecido ou porque a quantidade de sangue tivesse sido demasiada, passou a demonstrar profundo abatimento. Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Parecia haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquiriu a noção de que se reabilitou perante a própria consciência. Trouxe aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna. E as suas próprias forças, insufladas no campo orgânico da mulher, que foi sua bem-amada, como que favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa que tanto tempo haviam flagelado a sua vida íntima. Então, Mário Silva abriu seu coração. Amaro o tranquilizou, dizendo que não havia possibilidade do menino viver e aquele ódio que ele sentia se dissipou. Silva, então, passou a ter um sentimento fraterno. Ao ver que ali naquela casa tinha tanto sofrimento, ele passou a ter empatia por Amaro. Reconhece que ele tinha uma visão distorcida de Amaro, que Amaro era humilde e todas aquelas ideias preconcebidas que ele tinha do rival se diluíram. E assim passou a querer ajudar, querer ter um relacionamento, uma amizade sincera. Recomeçou ali o entrelaçamento das histórias, da necessidade de perdão, de entendimento, de amor entre as pessoas. Então vamos ver o que o André continua dizendo. Registrando a queda de suas energias, o médico ministrou de imediato os recursos aconselháveis, permanecendo Mário, desse modo, comodamente instalado em larga poltrona, junto dos amigos. O médico se despediu, mais animado. Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café, que foi saboreado por todos, enquanto a conversa era reatada com alegria. Foi então que a viúva se ofereceu para voltar. Era industriária e, na posição de mãe, se responsabilizava por 3 crianças. Entretanto, poderia dispor de 2 dias. Amaro salientou a dificuldade para encontrar uma enfermeira ou governanta para as horas difíceis e aceitou a gentileza. Antonina, contente, prometeu voltar, trazendo Lisbela na manhã seguinte. Estava convencida de que a menina conseguiria entreter Zulmira com as suas infantilidades, suavizando seu coração saudoso de mãe. Evelina a abraçou encantada, simpatizou com Antonina, como se fossem 2 irmãs. Algo reanimado e positivamente feliz, Mário se dispôs à retirada e um táxi foi trazido. Num ambiente de construtiva cordialidade, se desenvolveu a reconfortante despedida.
E Silva, fitando a companheira de excursão com reconhecimento e carinho, se sentiu reconciliado consigo mesmo, irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade. Vamos aguardar o próximo capítulo para ver, né, como é que a história prossegue. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.